alimentação. Difícil, né? Na infância, vamos falar a verdade, a seletividade alimentar é frequentemente uma fase normal. Isso é normal no desenvolvimento das crianças, onde elas podem mostrar aí aversões. Não quer mesmo, não quer o alimento por causa da cor, por causa da textura, por causa do sabor, por causa do cheiro. Gente, criança é assim, até os adultos também, vamos falar a verdade, né? Só que em alguns casos, a seletividade alimentar, ela pode ser um pouco mais complicada. Por quê? Porque ela acaba afetando a qualidade nutricional da dieta da criança. E o que acontece? Essa criança, ela pode ter deficiências nutricionais durante a vida. E aí eu lhe pergunto uma coisinha, como tratar essas crianças? Porque, gente, os pais, ficam doidinhos com isso. Porque você tem a correria do dia a dia, você tem o estresse do dia a dia, aí você chega em casa, o teu filho ou tua filha não quer comer aquele prato que você montou para ele com tanto carinho. Difícil, né? Mas calma, calma, sabe por quê? Porque a gente tem a Nutri Infantil, a Vanessa Polini, que tá aqui comigo e ela vai ajudar a gente com várias dicas. Que inclusive, vem cá, Vanessa, já tá com um bebezinho na barriga? Bebezão. É um bebezão? Bebezão. É um menino? Menino. Ai, que legal, já temos nome já? Joaquim, eu acredito que vai ficar que Joaquim. lindo, Joaquim. Tá um embate ainda. Tá um embate. Joaquim e o quê? Tomás. Joaquim e Tomás. Dois nomes bonitos, né? Vamos decidir. Vamos sentar Claro. aqui, sabe por quê? É difícil. Muito. Você já tem filho? Não, meu primeiro. Esse é o primeiro. Então, você já tá aí vendo como que você vai conseguir colocar essa alimentação na vida da criança, Perfeito, né? Porque eu exato. vou dar um exemplo muito claro para vocês. Um exemplo meu. Meu filho hoje está com 18 anos. Quando ele era pequenininho, de 3, 4 anos, gente, ele pegava a cebola, ele mastigava a cebola, ele adorava a cebola. Rapaz, foi crescer um pouquinho, Vanessa, não quer mais. Teve ranço de cebola. Bem comum, E bem acontece, comum. né? Muito comum. A gente puxa bastante da introdução alimentar, que é um processo que começa com 6 meses, quando esses bebês, né, essas crianças pequenininhas começam a comer. A gente fala que desde o período gestacional até os 3 anos de vida, a gente tem a formação do paladar. Então, aquilo que a criança come dentro desse período vai repercutir naquilo que ela vai gostar na vida adulta. E aí acontece bastante esses quadros, essas fases de seletividade. Então, um dia eu amo um alimento, na semana seguinte eu não quero nem chegar na mesa se ele estiver. Então, é bem comum. Ali por volta dos 2 aos 6 são características dessa fase da infância. Então, Sabe outra coisa que eu fazia também, que eu lembrei agora? Chuquinha, gente, de suco de laranja com beterraba. Muito comum. Adorava. Mas depois não queria ver de jeito nenhum. E é difícil a gente lidar com isso como pai, né, Vanessa? É extremamente frustrante, né? É frustrante mesmo a palavra. Porque a família tem que entender o seguinte, eu coloquei um prato super colorido, como você colocou para nós, mas qual a intimidade que essa criança tem com esse alimento? Ela conhece esse alimento in natura? Ou a primeira vez que ela está vendo ele aqui, né? Já picado, já descascado, já num contexto, numa forma diferente. Então, a gente fala que uma das dicas de ouro para a seletividade é fazer essa criança participar desde o início. Então, ajudar no mercado, né? Colocar a mão, sentir o cheiro, fazer esse primeiro contato. Porque eu lembro que antigamente, Kelly, a gente falava assim, meus pais falavam que era proibido brincar com comida. É verdade. Sempre escutei isso. É pecado. É pecado brincar com comida. Nós falamos hoje que não é errado brincar com comida, é errado nós desperdiçarmos essa comida. Mas a gente brincar, colocar a mão, olha, cheira, filho, olha como é crocante. Então, essas questões de deixar essa criança ter um grau de intimidade com essa comida, faz com que a gente vá driblando a seletividade. Porque é muito injusto essa criança nunca ter tocado, nunca ter cheirado, nunca ter intimidade nenhuma, nunca viu isso no mercado, e ela simplesmente tem que colocar isso na boca diante de um prato no momento da alimentação. E você sabe que realmente tem razão, tem uma certa razão nisso, porque igual ao morango. O morango é uma frutinha que geralmente nenhuma criança rejeita, porque ele é tão bonitinha. Lindo. E você fala pra criança, filho, olha o moranguinho, que bonitinho. E geralmente você não faz isso com os outros alimentos, né? Exato. É isso. E nós temos bastante essa questão de uma certa pressão. Experimenta, coloca na boca, por favor.
A mãe vai ficar não é assim, feliz se não. você comer. Não é assim, não. Ô, Vanessa, peraí. Não é assim, não. Não é, ó, a Vanessa, ela tá sendo delicada, né? Porque vai vir o Joaquim, o Tomás aí. Moleque! Ó, o horário. Come, sai tudo! Tá na hora de ir pra escola. Porque daí Exato. tem até o pior, né? Senão porque, gente, minha mãe falava assim, senão eu vou enfiar pra boca abaixo. Não E falava, Vanessa? olha, é uma informação que você guarda até hoje. A gente tem essas marcas de alimentação ao longo da nossa vida. E Então, a isso gente é importante. guarda mesmo. E esse não forçar, Kelly, é super importante, tá? Por mais que a vontade cresça, né? Imagina, uma coisa deve ser uma coisa incontrolável, mas não forçar, porque olha a experiência que uma criança vai estar criando com aquele alimento. Provavelmente vai ser um daqueles alimentos que ela nunca mais, até na vida adulta, não vai querer ver numa mesa, ou vai ter aquela, né? Sabe quando nós adultos temos uma lembrança de um alimento e fala, nossa, isso aqui me lembra Chá de hortelã. uma coisa na infância. Chá de Exato. hortelã. Adoro chá de hortelã. Você adora? Adoro. Provavelmente você teve uma experiência um tanto quanto ruim, né? Mamãe segurou minha cabeça e tacou pra dentro, assim, uma coisa bem agradável. Exato. Foi bem legal. O nosso cérebro faz essa... Opa, isso aqui associa aquele momento com um sentimento ruim, uma descarga de um hormônio de estresse. Opa, fez associação. Agora, Vanessa, você falou um negócio bem bacana pra mim, que, por exemplo, tá, vamos ensinar essas crianças a ter a experiência. Hoje, no nosso dia a dia, nossa experiência, o que é? É o mercado, né? Vamos colocar o mercado como experiência. Mas daí, o que acontece? Hoje você leva uma criança ao mercado, as crianças ficam loucas com o pacote de chips, com o pacote de bolacha, porque realmente é bonito, né? Sim, embalagem atrativa. Não né? é? Eles atraem. Isso aí é puro merchandising, isso aí é marketing, puro marketing. E aí, como que eu posso fazer uma dica, então, para a mãe começar a ter paciência, porque tem que ter paciência, e ter a habilidade de falar, mostrar para essas crianças assim, ó, vamos por esse caminho, que é o caminho das frutas e dos legumes, para começar a ter uma experiência, para essa criança ter uma experiência. Perfeito. É super importante quando a gente começa essa visita no mercado, e eu tenho hoje muitos relatos de pais que não levam as crianças no mercado por conta do tempo, do desgaste que vai ser. E é totalmente ao contrário, a gente precisa levar eles. Então dá pra gente começar o início do mercado, mesmo que essa criança queira passar nesses corredores fatídicos, pra gente começar. Vamos começar, a gente vai passar no corredor que você quer, mas primeiro vamos no hortifruti? Você me ajuda? Então essa criança vai ajudar. Pega pra mim chuchu. Tem muitas crianças, Kelly, que não sabem nem qual é o chuchu. Não sabe qual que é o chuchu diante de tantas opções. Então, essa criança pegando, tocando. Antes de eu querer colocar na minha boca, o meu cérebro precisa conhecer a textura, como é que se comporta. É pesado, não é pesado? Faz barulho? Tem um cheiro gostoso? Por uma questão de fisiologia mesmo, pra gente não sair colocando toda e qualquer coisa na boca. E aí a gente pode combinar com a criança, que depois a gente vai passar nesse corredor. O que eu também gosto de trabalhar é não categorizar em bom e ruim, ou proibido e permitido. Eu gosto sempre de ensinar as nossas crianças a trabalhar assim. Olha, isso aqui pode comer todos os dias, isso aqui a gente pode comer de vez em quando. Ou seja, você não rotula o que é bom ou ruim. Porque é injusto a gente falar assim, não, meu filho não vai comer nada. Vai ter um momento que ele vai ter contato. E outra, a gente come. A gente come, então vai ter um momento, é claro que quanto a gente puder respeitar a idade correta para aquilo, perfeito. Mas categorizar assim de o que eu posso comer todos os dias e aí explicar o porquê. Porque é saudável, porque vai te fazer crescer, porque não vai te deixar doente e explicar aquilo que é real. Agora, gente, a Vanessa, ela trouxe uma... Vamos subir, levantar aqui? A Vanessa trouxe uma bancada pra gente, agradecer aqui o Johnny e a Kelly Zaninelli, que já esteve aqui, preparou tudo pra gente mostrar pra vocês, gente. Porque aqui, o que nós temos? Fala pra mim, Vanessa, ó. Aqui a ideia é de frutas picadinhas. Então, eu tenho bastante relato, assim, de que a fruta é uma dificuldade. Por mais que a fruta, comparada com os legumes e verduras, é uma dificuldade um pouquinho menor. Mas aqui é mamão? Mamão Que é picadinho. mamão. Isso. Tá. Aqui é a ideia do palitinho e aqui também, Kelly, fica mais legal ainda se você tiver um palitinho de churrasco. De churrasco. Você faz aquilo, então é uma maneira lúdica. A criança pode colocar fruta no espetinho, aí depois a gente corta as pontas para não ficar tão perigoso. Ou até no palito de dente. Entendi. E aqui nós temos? Aqui nós temos uma alface, que poderia ser qualquer folha picada. A ideia aqui, Kelly, seria a gente brincar com a criança. Então, imagina uma criança que tem zero habilidade, zero conforto com alface. Não conhece, nunca provou. Vamos começar brincando, a história do brincar com a comida. Então, aqui a gente brinca do cabelo cabelinho maluco. Então, vamos brincar de colar? Então, essa criança vai passar horas fazendo isso aqui. Então, a primeira coisa, antes de eu querer colocar na boca, eu preciso ter essa questão do tocar. Eu quero fazer cheirar.
Não, eu quero fazer porque eu gostei. Terapia. É uma terapia, gente. Olha só. Isso pode ser feito com qualquer folha. Com qualquer folha. E o cabelinho dele aqui, ó, é que nem o meu, crespinho, viu, gente? Isso aqui, quando eu levanto de manhã, é desse jeito, tá? Aqui, ó. Vou chamar ele de Joaquim, pode? Pode, claro. Joaquim. Joaquim vai ter um cabelo assim. Joaquim vai ter um cabelo assim. Ai, que bonitinho, ó. E aí, aqui eu tenho um macarrãozinho, é isso? Isso aqui é um macarrão, a ideia é a gente usou esse formato, mas pode ser qualquer tipo de macarrão. Macarrão de sopa. Isso, qual que é a ideia? Pode ser o espaguete, pode ser o parafuso. A ideia é deixar ele colorido. Porque o macarrão da cor comum, para criança é uma informação batido, para nós é batido. Então aqui a gente cozinhou ele com beterraba. Gente, ele tem o formato do Mickey. Esse aí ficou lindo, né? Ó, deixa eu mostrar do bigode aqui. Ô, bigode, mostra pra mim, gente. É do Mickey. Você sabe o que eu lembrei agora, Vanê? É da Minnie. Ah, é quase igual. Sabe o que eu lembrei? Que quando eu, na minha idade, mais novinha, tinha os de letrinha. Tem até hoje. Tem até hoje? E aí, quando a mamãe fazia a sopinha, eu ficava tentando fazer o meu nome no prato. Tu tava brincando com comida, de uma maneira indireta, mas tava. Não é? Vou colocar isso aqui agora. Agora, você sabe uma coisa que eu percebi? Vanessa, que a gente está aqui, então, falando e ensinando as mães, os pais, os vovôs, enfim, a ensinar a criança a comer. Só que a gente também tem que se colocar no lugar que, às vezes, nem a gente sabe comer bem. Perfeito. Entendeu? Então, Ótimo, também não adianta você querer... Vou falar a palavra que eu falo na minha casa, tá? Socar a comida da criança, porque ela não vai. Ela vai ser o seu exemplo. Você vai ser o exemplo dela. Não faz sentido nenhum colocar um sentido. prato na frente de uma criança, Kelly, com 5 cores, que a gente fala que um prato legal é 5 cores, mas se a criança olha pro prato dela e olha pro prato da mãe ou do pai, opa, não faz sentido. Não tem essas cores, né? E aí, você sabe uma outra coisa que eu acho que é bem legal? Que daí o que acontece? Vou falar por mim, tá, Vanessa? Você fica o dia inteiro correndo. O dia inteiro você trabalha. Aí você chega em casa, você tem que trabalhar ainda. Você tem que lavar uma roupa, você tem que ajeitar a calçada, você tem que fazer alguma coisa. Porque o trabalho da mulher, infelizmente, é assim, não acaba. E aí, você acaba não dando atenção pro seu filho, né? Então, olha só que bacana. Você aqui, nessa brincadeira com o alimento... Igual eu tô brincando, porque eu tô brincando aqui, gente. Eu consigo brincar com os alimentos, brincar de uma maneira que não é pecado, tá? A gente não tá falando igual aos pais, que a gente não tá desperdiçando, mas eu tô ensinando pro meu filho o que é uma alimentação saudável. Perfeito. E mais, estou criando momentos com essa criança. Exato. Que eu acho que é o mais gostoso, porque essa criança vai lembrar. Tudo bem se ela não gostar de alface ou se ela não gostar de mamão, mas ela vai gostar de uma outra coisa. Mas ela vai lembrar do momento da brincadeira da com a mãe e com o pai. Porque às vezes, Vanessa, eu posso estar errada, mas é isso que falta. Muito. E talvez isso aqui seja um problema, uma questão de tempo para as famílias. Eu sempre falo que isso aqui pode ser feito no final de semana. No final de semana. Quando a gente tem mais tempo, quando a gente está mais livre com relação aos horários. Que isso aqui faz a criança aproximar muito. Então, depois de brincar... É claro que isso aqui, Kelly, a gente vai fazer muitas e muitas vezes. Depois que eu tiver tão habituado e isso aqui for um alimento confortável para mim, aí sim colocar na boca vai ser muito tranquilo. Ela come. E outra coisa, você vai no mercado, você brinca com ela. Ó, vamos fazer uma aposta? Se você pegar para mim um chuchu, uma cenoura e uma batata, em menos de 30 segundos, você vai levar alguma coisa. Legal, muito legal. Não é legal? Muito legal. Aí você chega em casa e fala assim, lembra aquele chuchu que você pegou para a mamãe? Lembra aquele chuchu, aquela batata? Que tal agora a gente preparar? Exato. Não é? E é nessa entonação, é da brincadeira mesmo. Porque tem muitas crianças, Kelly, eu vejo muitas crianças de 10, 11 anos que você fala assim, o que é isso aqui? Uma batata. E eles não sabem que aquilo é uma batata. Eles conhecem a batata do salgadinho. Sabe qual batata que eles conhecem? A do Mac. Essa eles não conhecem. É? Essa eles conhecem que é uma beleza. Mas o nosso alimento in natura, o alimento saudável, elas não sabem. Vou fazer um olho no Joaquim. O Joaquim vai ter um olho laranja. Laranjão. Gente, vou falar uma coisa pra vocês, eu adorei. Eu adorei isso Legal. aqui. Isso aqui é uma de muitas técnicas. É uma diversão, é uma experiência, é um jeito de você colocar nutrientes na comidinha das crianças e é um momento de você chegar junto com a sua criança. Isso é muito importante. Esse contato é muito importante. É muito bacana. Tem mais alguma informação, alguma dica para você dar hoje? Porque você vai voltar para falar mais ainda. Porque o Joaquim vem quando? Dezembro. Pertinho do Natal. A gente tem tempo, então. Mas a gente vai também querer conhecer o Joaquim. Vai, pode deixar que eu trago.
Falar da introdução alimentar dele aqui no futuro. É Putz, verdade. E aí a gente falou então com a Vanessa, que é uma nutricionista infantil, que eu vou falar uma coisa para vocês, uma experiência muito boa. E aí ela abriu os nossos olhos, talvez para coisas que você em casa também já sabia. Mas é uma forma, então, da gente sempre bater firme. Né, Vanessa? Perfeito, isso mesmo. Não vamos desistir, porque essa formação do paladar é o que nossa criança vai levar para a vida adulta. Então, para a gente ter adultos comedores competentes que saibam se alimentar bem. E outra coisa, a gente é guerreiro, não desiste, nunca. Não desiste nunca. Agora, falando em outra coisa boa.